Olá amigos do canal Tiro Certo. Hoje eu vou postar um tipo diferente de vídeo. Nele vou contar um pouco da história das armas, dos mecanismos de funcionamento e eventualmente algumas curiosidades. Se vocês aprovarem a experiência, eu faço mais conteúdos como este, mas é claro, sem abandonar os unboxings, as revisões e as experiências de costume. Chamo a atenção que não vou estruturar o vídeo de forma que siga a cronologia rígida, ano a ano. Isso tem um motivo muito simples. Em geral, a tecnologia de armamento leva anos, décadas e às vezes até séculos para ser incorporada e massificada. Assim, na minha opinião, o mais relevante não é quando a tecnologia foi criada, mas sim quando ela se tornou disponível, tanto no campo de batalha como no mercado civil. Bem, vamos iniciar nossa viagem. As armas de mão mais primitivas que se tem registro não passavam de mini-canhões que disparavam pedras, balas de metal ou mesmo flechas. A operação de municiamento e disparo também era idêntica dos canhões e consistia em inserir pela boca do cano a pólvora e o projétil. Na parte posterior da arma havia um orifício onde se colocava algum tipo de pavio que dava ignição na carga principal. A primeira grande inovação na tecnologia armamentista consistiu na utilização de esferas de chumbo como projéteis. Esse metal tem diversas qualidades interessantes. É fundido a relativamente baixa temperatura, é macio, fácil de ser moldado, além de ser abundante e de fácil extração. Assim, a utilização de bolas de chumbo como projéteis, de diversos calibres, tornou-se o padrão por séculos. O passo que transformou as armas de mão de meras cópias em miniatura de canhões em algo parecido com o que temos hoje foi o desenvolvimento dos rifles de pavio. O carregamento era feito de forma idêntica, ou seja, pela boca da arma, inserindo-se a pólvora e o projétil. Entretanto, o mecanismo de disparo sofreu uma brutal modificação, o que acabou por inspirar o design de todas as armas dali para frente, com a introdução de um gatilho. O mecanismo era extremamente simples, mas muito engenhoso. Havia uma estrutura metálica onde se prendia um pavio de queima lenta que produzia uma brasa muito quente, mas teoricamente sem chama aberta. A parte onde era preso o pavio em brasa ficava ligada diretamente ao gatilho. Apesar da simplicidade, isso transformou o conceito das armas de fogo. Com o controle preciso do momento de disparo, essas passaram de equipamentos anti-coluna de soldados para antipessoais. Na parte posterior havia uma pequena câmara onde se inseria a pólvora para ignição, a qual poderia ser fechada com uma tampinha. Isso servia para que o atirador pudesse medir o tamanho correto do pavio, sem correr o risco de um disparo acidental. Assim, ao puxar o gatilho, o pavio, que permanecia sempre aceso, entrava na pequena câmara com pólvora, a qual tinha um canal que conduzia a chama produzida ao interior do cano, dando ignição à pólvora propelente disparando a arma. Esse sistema tinha dois grandes problemas. O primeiro era que, por haver um pavio aceso o tempo inteiro, disparos acidentais ou mesmo explosões eram bem comuns. Imaginem que não precisava muito para uma pequena brasa permanecer acesa na câmara de ignição após um disparo. Assim, quando se colocava a pólvora para a recarga, havia uma explosão na cara do atirador. O segundo era que uma chuva, ou mesmo um ambiente com muita umidade, impossibilitava a utilização da arma. A primeira tentativa de solucionar esse problema é datada dos anos 1500 e, segundo reza a lenda, foi projetada pelo próprio Leonardo da Vinci. O funcionamento dela é muito curioso. Primeiro você carrega pela boca, inserindo a pólvora, uma bucha e o projétil, exatamente como nas armas de pavio e nos canhões. A inovação foi uma chave na lateral direita do mecanismo de disparo, onde você dá corda na arma. Isso comprimiu uma mola em espiral que acumula energia. Quando apertava-se o gatilho, a tensão era liberada, girando a roda. A parte superior do mecanismo tinha uma pedra que gerava faísca com a fricção, o que acendia a carga de ignição, queimando a carga principal e disparando a arma. Mas como vocês podem imaginar, o preço desse brinquedo era proibitivo, servindo muito mais como símbolos de status ou para a caça do que efetivamente para a defesa ou para o combate aberto. Obviamente, o preço e a complexidade do sistema sepultaram esse tipo de mecanismo. A popularização das armas de mão tomou corpo com o desenvolvimento do passo seguinte na tecnologia armamentista, os rifles e pistolas de pederneira. O carregamento permaneceu idêntico, ou seja, inseria-se a pólvora e o projétil pelo cano da arma. Todavia, o mecanismo de disparo teve uma evolução que ditou as diretrizes futuras, com a criação do martelo, nos moldes que conhecemos hoje. Surgia a arma de pederneira. Já se sabia por séculos que a fricção de alguns tipos de pedra, em especial o sílex, com metal produzia faísca com altas temperaturas. O procedimento passou a ser o seguinte. Após municiar a arma pela boca, como vinha sendo feito por séculos, puxava-se o cão ou martelo até uma posição intermediária e colocava-se um pouco de pólvora no mecanismo, baixando-se a placa de metal. Isso, além de colocar essa placa em posição de disparo, prendia a carga de ignição no lugar e a protegia de intempéries. Por fim, engatilhava-se totalmente o cão,
e ao puxar o gatilho, a pederneira que ficava presa no cão produzia uma faísca que acendia a pólvora de ignição, que por sua vez dava combustão na pólvora do cano. Para que a faísca fosse produzida em quantidade suficiente, era necessário que a pederneira atingisse o metal com força, o que foi possível pelo desenvolvimento de um conjunto de molas, o que é a base do que temos até hoje nos nossos sistemas de gatilho. Essa inovação permitiu que fossem desenvolvidos os primeiros revólveres realmente práticos para a defesa pessoal, o que modificou substancialmente a relação de poder nas zonas urbanas. Todavia, um dos principais defeitos das armas de pavio não foi resolvido, uma vez que esse mecanismo também não era a prova d'água. Na verdade, uma pequena garoa continuava inviabilizando a utilização da arma. Surge então em 1830 a nova grande evolução no mercado de armamentos, a espoleta em cápsula. Ela nada mais é do que um pouco de pólvora com explosivo sensível ao choque e um invólucro geralmente de cobre. Tanto a estrutura da arma, como o mecanismo de disparo, como a forma de municiá-la permaneceram inalterados, mudando-se apenas a parte do cão. A pederneira foi substituída por um martelo, mais parecido com o que temos hoje. Ao ser disparado o gatilho, o martelo é liberado, batendo com força na espoleta, a qual tem uma explosão direcionada por um pequeno tubo para o cano da arma, onde é feita a ignição da pólvora disparando o projétil. Com a segurança melhorada e a capacidade de disparos em ambientes úmidos, os engenheiros passaram a trabalhar em um novo problema. O próximo passo era melhorar a precisão. Talvez você já tenha notado que em filmes, tanto das guerras napoleônicas como da Revolução Americana, os soldados ficavam perfilados, levantavam as espingardas em ângulo, às vezes de 45 graus, viravam o rosto e disparavam. Pois bem, isso tem um motivo. A precisão dessas armas a distâncias, mesmo que intermediárias, era horrível, não fazia sentido mirar. Um general da Guerra da Secessão Americana dizia que um soldado poderia acertar um homem a 80 jardas. Se tivesse muita sorte, muita mesmo, acertaria alguém a 100 jardas. A 150 jardas, quem quer que fosse atingido seria extremamente azarado. O procedimento de combate era muito parecido com o que se fazia com arcos e flechas séculos e séculos antes. A coluna de soldados disparava uma chuva contra os inimigos, e alguns deles seriam atingidos. Tudo isso pode parecer muito primitivo, mas não se deixe enganar. Essas armas são extremamente letais, mesmo a distâncias maiores. O problema central delas não era o poder de parada, mas precisão. Deve ser observado que desde o século XV já se sabia que a existência de ranhuras ou raias, rifling em inglês, daí o nome, dentro do cano aumentava a precisão, apesar de não se saber o motivo. Existe literatura dizendo que essa descoberta foi feita por acaso, que inicialmente as raias eram geradas pela torção do metal no processo de fabricação dos canos. Todavia, ainda não havia indústria, ou seja, cada cano era feito individualmente e, consequentemente, sem um padrão rígido, o que dificultava a aplicação dessa tecnologia em escala. Ademais, a massificação desse conhecimento esbarrava em um paradoxo. Para a bola de chumbo girar, tendo os efeitos positivos de precisão causados pelo movimento giroscópico, oriundo das ranhuras dentro do cano, ela deveria ser grande demais para entrar facilmente pela boca na hora do carregamento. Tentando minimizar esse problema, utilizava-se um projeto menor e colocava-se uma bucha de couro ou algodão ao redor da bola, o que garantia algum movimento giroscópico, mas facilitava a entrada da munição pela boca do cano. Isso mudou entre 1845 e 1846, com uma ideia extremamente revolucionária, mas muito simples. O autor dela foi um oficial francês chamado Claude Minier, e sua inovação ficou conhecida como Mini-Ball ou Minier-Ball. Deixou-se para trás a utilização de esferas de chumbo para adotar-se esse desenho cônico-cilindro, que é o padrão até os dias de hoje. O projeto tinha em sua base 4 ranhuras externas cheias de graxa, o que ajudava o municiamento pela boca do cano. Na sua base havia ainda uma cavidade cônica, com um pequeno plugue de ferro e uma espécie de rodapé ou saio um pouco mais espesso. Como o chumbo é um metal relativamente mole, esse desenho tinha como finalidade fazer a base expandir sob pressão do disparo, selando os espaços entre o cano e o projeto, aumentando a velocidade e garantindo o movimento giroscópico. Todavia, às vezes, pela falta de encaixe, os gases passavam pelas laterais do projétil, que ficava preso na arma. Segundo pesquisadores americanos, em 1850, um militar chamado James Burton aprimorou o desenho, retirando o plugue de ferro e colocando uma cavidade mais profunda em forma de cone. Essas evoluções aumentaram assustadoramente a precisão dos rifles, que antes eram de algumas dezenas de metros, passaram para centenas e centenas de metros. O próximo grande problema a ser resolvido era a taxa de disparo. Um soldado treinado levava entre 1 minuto e 1 minuto e meio para carregar e disparar a arma. Buscou-se solucionar essa questão de centenas de formas diferentes, mas 2 delas mudaram a concepção de como as armas de fogo seriam desenvolvidas dali para frente. Surgiram a munição completa, o cartucho, e o cilindro rotativo, daí o nome revólver. Mas esses são temas para serem tratados individualmente em outros vídeos. Amigos, esse foi o primeiro vídeo
do que pode vir a se tornar uma série sobre a história das armas. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de avaliar o vídeo, se possível favoritar, que isso ajuda muito a divulgar o canal. E claro, se ainda não são inscritos, se inscrevam para conferir as atualizações. Muito obrigado a todos e tiros certeiros.